De Deodoro da Fonseca a Dilma Rousseff, ele conhece cada pessoa que sentou democraticamente ou não na cadeira da presidência da República. Por isso, não perca tempo achando que você não vai ter história do Brasil, porque com o Emerson você vai sim. E ele é o maior homão da porra que a gente respeita, e a gente vai conhecer ele agora e conversar, tentar amaciar esse coração valente, né? Coração valente, Emerson. Valeu, Dani. Obrigado. Vou receber outro abraço do Emerson. Orgulhoso com isso. Deixa eu achar aqui o teu roteirinho de perguntas, mas eu já sei praticamente o que é que eu vou perguntar. Eu queria saber como que você vê a relação entre política e jornalismo. Tá. Bom, política, em geral, as pessoas têm uma certa ojeriza de política, né? Assim, é pelo menos a impressão que eu tenho frequentemente. Não só política, economia, essas coisas todas. Mas que são coisas que estão presentes muito fortemente na vida de todo mundo, né? De um modo geral. Mas eu diria assim, para o jornalista isso tem uma conotação a mais, né? Não é só uma questão de ser importante, digamos assim, ou porque eu vou trabalhar como jornalista político ou de economia, coisa assim. Posso até não trabalhar com isso, a gente pode até vir a não trabalhar com isso, mas a gente precisa compreender, né, estas lógicas que envolvem a política, a economia, enfim, a história e uma série de outras questões que são talvez um pouco densas, vamos dizer assim, mas que são necessárias para que a gente tome posição, para que a gente entenda qual é a nossa função, sobretudo a nossa função de jornalista, né? Senão a gente não sabe exatamente para onde vai, de onde veio, qual é o nosso propósito em ser jornalista, né? Então, eu diria, entender esse contexto político, econômico, social que o Brasil vive, e o mundo vive, eu diria hoje, atualmente, de uma forma bastante radical, vamos dizer assim, né? Em vários aspectos, é fundamental. Não dá para ser jornalista sem ter esse tipo de compreensão do contexto do que está acontecendo. Qual momento da história do país que você tem mais orgulho de ter visto e qual que tu menos tem orgulho? Olha, assim, eu comecei a fazer jornalismo em 86, né? Terminei a faculdade e tal, coisa e tal. E eu, sinceramente, de 86 até 2000 e pouco, eu nunca tinha imaginado a hipótese, né, de ver coisas que eu vi a partir de 2003, 2004 até 2010, 12, atualmente até, né, algumas coisas assim. Que era, digamos assim, a condição social, né, das pessoas muito pobres melhorar muito, né? Então, independente das questões que envolvem corrupção e uma série de outras coisas que se colocam, né, em relação a esses governos, a partir de 2002, Lula, Dilma e tal, a minha geração nunca pensou que veria isso. Foi golpe. Isso era uma coisa que a gente, com certeza, uma coisa que a gente não imaginava e que efetivamente aconteceu, né? Vá lá, tem todas as outras discussões que eu não estou negando aqui, questões de corrupção e tal, que tem que ser eliminadas, não devem acontecer, evidentemente, mas não posso negar a outra parte que eu acho que foi extremamente positiva. O que o Emerson, como professor, tem para trazer para o pessoal, para os novos alunos de jornalismo, para ele poder transformar esse cenário de política que a gente vive hoje, porque ainda é caótico, né? Então, eu acho que assim, sobretudo o pessoal do primeiro ano, né, a disciplina que eu trabalho, que é jornalismo em contexto histórico, tem muito a ver com essa discussão, com essa conversa, por isso que você está fazendo a pergunta. Eu acho que os debates que a gente vai fazer em sala, as discussões que a gente vai fazer, elas vão, e outras muitas que vocês farão, né, com outros professores, elas darão esse estofo, vamos dizer assim, que um jornalista precisa ter, né? Ele precisa ter posição, precisa ter opinião e ele precisa entender, né, essas circunstâncias históricas, econômicas, políticas, sociais que a gente estava citando antes e que na disciplina ela tem muito a ver, né, o debate em cima dessas várias questões, pelo menos das principais, né? O tempo não é tão grande para fazer isso, mas dentro desse período de um semestre a gente vai lidar com bastante coisa legal e acho que vocês vão, né, curtir. Já deu para perceber que o Emerson é uma pessoa profunda, mas a gente quer saber de ti qual que é a sua razão de viver.
Ai, só, assim, não era para ser em 3 letras também, assim, para piorar um pouco quero mais? saber qual que é a sua razão de viver. Ai, meu Deus do céu, em razão de viver. Olha, a minha imagem mais especial, assim, para viver, eu tive em abril do ano passado, que assim, eu aluguei uma casa na Ilha do Mel, e dentro da casa da Ilha do Mel, assim, uma parte da área, assim, isso é uma coisa bem simplória, dá para ver o mar, que estava bem do lado, assim, bem na frente, assim. Eu só posso dizer que a minha razão de viver é conseguir ver aquele mar em paz comigo mesmo, consciente de que eu faço o melhor possível, né? Enfim, como ser humano e tal. Tão profundo quanto um mar, a gente quer saber de ti, você prefere ser jornalista ou jogador de futebol? Putz, o pior é que eu não posso mais, né? Por quê? Não posso. Não, eu tenho um problema no quadril que eu não posso mais correr, não posso fazer exercício, não posso fazer muita coisa a mais. Exercício até posso, não posso correr. Mas enfim, não, eu gosto de ser jornalista, eu gosto de ser professor, né? Eu acho que assim, me encontrei até muito mais complementarmente como professor de jornalismo do que exatamente só como jornalista, né? O Emerson em 3 palavras. Amor... Diga. Atenção aí. Eu acho que amor, ação e história. É isso aí, gente. Ele é o mais difícil de conquistar, com certeza, mas não é impossível, porque todo coração de pedra, no fundo, esconde um coração valente. É isso aí. Muito obrigado pela participação, Emerson.